Olá, o seu Filosofando está começando. Seja bem-vindo. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por finalidade, por objetivos, oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores. E o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo por referencial os princípios supremos de moralidade e de ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, isso mesmo, não como um corpo teórico disponível quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinos de Jesus, e demonstrou a todos. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas gravadas até hoje e igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior, no YouTube, programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos filosofiaespírita.org. É só clicar na videoteca, sempre com a excelente produção da TV Mundo Maior. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo facebook.com/cefyorg, com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue agora para o 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Não esqueça, 0800 12 18 38. O Filosofando começa hoje, na sequência da temporada que fala a respeito do pensamento de Allan Kardec. Nós vamos falar um pouquinho mais acerca das ideias convergentes do Evangelho de Jesus e da postura dos apóstolos à filosofia espírita. Nós lembramos no dia de hoje, para suas reflexões, a postura de Tomé, de São Tomé. Você vai ver que interessante como que o pensamento de Tomé, como as atitudes dele vão ao encontro dos princípios elaborados pela filosofia espírita. A nossa temporada atual, que fala sobre o pensamento de Kardec, lembra e homenageia o fundador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858, portanto, neste ano de 2018, completando 160 anos.
e conforme consta da Revista Espírita, no mês de maio de 1858, desculpem. Não se trata do primeiro centro espírita, como querem algumas pessoas, o que poderia confundir os novatos adeptos do espiritismo, já que a expressão centro espírita traduz atividades bem diferentes da sociedade fundada e desejada por Allan Kardec e seus companheiros. Allan Kardec fundou um centro de estudos e de pesquisas relacionadas à imortalidade da alma segundo a codificação espírita. O professor Herculano Pires disse certa vez que o espiritismo era o grande desconhecido, inclusive dos próprios espíritas. Herculano, cioso dos ensinamentos dos espíritos superiores contidos na codificação, e igualmente respeitoso acerca das ponderações de Allan Kardec, inclusive da vida e dedicação deste à codificação, não estava errado. Ainda hoje constatamos a ausência de importância atribuída à codificação como um todo, como norteadora do pensamento de todos aqueles que se lhes aproximam, bem como o desconhecimento da vida e do pensamento daquele que dedicou os últimos anos da sua vida na pesquisa e estudos aprofundados da mensagem que os espíritos de superior evolução intelecto-moral trouxeram para a humanidade. Infelizmente, ainda vemos o espiritismo e as obras da codificação misturados com outras tantas de autoajuda e esotéricas em feiras de livros e livrarias que se auto-intitulam espíritas, além de outros tantos eventos. A coerência e o respeito aos espíritos superiores, chefiados pelo Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré, têm demonstrado o exemplo do codificador para as nossas vidas. A filosofia espírita é a filosofia do espírito imortal, criado à semelhança divina, em jornada infinita em busca da verdade e do bem, conforme diz o slogan deste programa. Sem dúvida que a filosofia espírita sofre as injunções da imaturidade do senso moral de muitos e ainda terá que abrir caminho por entre as manifestações de ingratidão e desrespeito, tal como aconteceu com a mensagem de Jesus ao longo dos séculos. O exemplo de Allan Kardec é manifesto em toda a sua vida e principalmente quando toma o pseudônimo para que o secularismo não lhe atribuísse a autoria de ensinamentos tão elevados quanto os que colhemos na filosofia espírita. Kardec soube ser altruísta e extremamente respeitoso com relação à filosofia do espírito, pois sabia que Jesus de Nazaré estava de volta nesta que é a filosofia de todas as filosofias. Esta volta de Jesus aparece em tom de promessa nos Evangelhos, e é no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que o Consolador se mostra de forma bem ostensiva quando o Espírito da Verdade diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Israel aqui é o símbolo do resgate evolutivo de toda a humanidade, não é o país. E a mensagem prossegue afirmando que o Espiritismo reafirma a sua palavra, sua de Jesus, e faz lembrar aos incrédulos os seus ensinamentos, deturpados ao longo do tempo, conforme ele próprio prometera no Evangelho de João. Lembra que os homens se deixaram envolver pela impiedade e afirma que os bons espíritos estão unidos aos bons propósitos e intenções dos encarnados. A mensagem prossegue. Jesus de Nazaré demonstra a imensa piedade pelas nossas imperfeições e desatinos. Alerta que no cristianismo dos homens são deles os erros que nele se enraizaram. Apela para que os espíritas se instruam e se amem, que se dediquem com abnegação e devotamento ao autoconhecimento e se libertem, pois o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, diz ele. Allan Kardec sabia da importância deste momento.
Vamos agora reproduzir e comentar alguns trechos do seu pensamento contidos no livro Viagem Espírita em 1862. Kardec destaca o grande número de adeptos que o Espiritismo estava cativando em seu tempo. Diz ele, de um número incalculável e em constante crescimento de adeptos que nada viram e que nem por isso são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. Faço uma observação aqui no sentido de lembrarmos algumas características da personalidade e atitudes do apóstolo Tomé, que vai ao encontro desta análise de Kardec. Tomé era um homem que não tinha medo de perguntar, de buscar a verdade. Essa característica está presente no episódio da última ceia. Naquela ocasião, Jesus, predizendo a sua morte iminente, anuncia que vai prepará-lo um lugar para os seus discípulos, para que eles estejam onde ele estiver, e esclarece: e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4. É então que Tomé questiona: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? E aí que recebe a célebre resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos saber na sequência por que Tomé tem afinidades na sua postura, no seu comportamento, na sua fala, com os critérios estabelecidos pela filosofia dos espíritos. Não saia daí, nós voltamos já já.